E eu quero dizer para os irmãos que, para mim, é muita alegria de nós estarmos aqui, nessa oportunidade que Deus tem nos dado de passarmos essa noite aqui, junto com os irmãos, com o povo de Deus. E eu tenho muito motivo para agradecer ao Senhor, porque no ano passado, essa data, a gente já estava morando aqui, mas nós estávamos passando a virada de ano lá no Rio. E também essa data, no ano passado, talvez, se aqui naquela época a gente já tinha as pessoas que a gente já conhecia antes, né? A Eunice, que a gente conhecia desde a adolescência, né, Eunice? O Guilherme, mas fora eles, a gente não conhecia ninguém aqui em Espera Feliz. E a gente veio morar aqui em outubro do ano passado. E nós começamos a fazer a obra do Senhor aqui, sem conhecer, tirando a Eunice e o Guilherme, eu não conhecia mais ninguém. E nós fomos lá para o Rio, passar o final de ano lá e voltamos. E foi todo esse problema, né, do final do ano passado para esse ano, enchente que a gente pegou, né, mas foi fraquinha, mas mesmo assim causa um certo transtorno pelo fato de a gente não ter tido essa experiência antes, mas coisa assim, bem superamos com facilidade. E Deus foi tão bom que, claro que eu queria que não acontecesse na casa de ninguém, mas lá em casa a água não entrou, só chegou assim na porta da varanda e eu falo que o anjo estava na porta soprando, né? Bem, pelo menos lá soprou, né? Até porque a gente não tinha tirado nada de dentro de casa e a gente ainda não conhecia os irmãos aqui. E aí veio esse ano todo, esse processo todo, e aí pouco tempo depois veio o Meirelles e o Amidian e começamos, aí já tendo mais, né, irmãos, e entrou aquele processo todo de pandemia, aí ter que fechar a igreja. E eu lembro que o pastor lá no Rio me ligou e falou: Jário, se você quiser, você pode vir embora, você não pode abrir a igreja. Eu falei: não, vou embora não, vou ficar aqui. Eu vou fechar a porta, eu vou embora e o povo aqui, que já tinha alguns irmãos, né? Falei: não, vou passar aqui, junto aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aquele tempo de abre, fecha, e depois fecha de vez, depois abre, e é um transtorno só, né? Só Deus na causa. E nesse tempo todo aí acabou que fechou, aí quando abriu, o pouco que vinha não veio mais, sumiu a maioria. Eu falei: Jesus. Mas é interessante que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Às vezes tem coisas que às vezes hoje eu quero fazer, e às vezes a gente fica pensando em outras coisas já que a gente vai fazer. Mas no momento, naquele tempo, a gente pôde fazer uma campanha de oração. Eu sempre tive uma ideia de fazer um propósito de oração que eu ainda não coloquei. Mas lendo a história dos cristãos antigos, tem uma história que eu gosto muito dos morávios, que eles colocaram uma campanha de oração que durou 100 anos. Nasce, cresce, reproduz e morre a campanha de oração. 100 anos dos morávios. E assim, pensando na experiência dos morávios, que é uma história muito interessante de oração, eu coloquei a campanha aqui de 100 dias de oração. E foi exatamente nesse tempo. Aí ficava eu, Rafaela e o Guilherme. Depois aí veio o Meirelles, né? Eu, Rafaela, Meirelles, o Midian, e o Guilherme ficava ali tomando conta. Aí tem dia que vinha eu, Guilherme, ou dia eu, Rafaela, eu falei: Guilherme, toma conta da porta que eu vou orar. Outro dia a Rafaela, e depois os outros irmãos. E nós fizemos 100 dias, depois eu falei: vamos passar mais um pouquinho. E fomos orando, mas a meta era fazer no mínimo 100 dias de oração, ininterrupto. E foi tempo bom de oração. Às vezes a gente ia vir aqui orar, a Rafaela não aguentava orar, parecia coisa mesmo, né? Espiritual. Aí eu pegava, eu continuava orando, e assim nós fizemos 100 dias de oração. Mas eu tenho certeza que hoje, o que nós temos aqui, o resultado da igreja hoje, é o resultado da oração. Nunca vai ser em vão a oração da igreja, do povo do Senhor,
por mais números, por mais ou menos número de pessoas. Não importa. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Como foi falado aqui, a irmã falou. Às vezes não acontece no nosso tempo. Normalmente não acontece no nosso tempo. E outra coisa, eu tenho certeza que às vezes você planta num lugar e você colhe em outro. O reino é de Deus. Não adianta a gente pensar que a gente vai plantar aqui e vai colher aqui. Você planta num lugar e você colhe em outro, porque o reino é de Deus. E o resultado de estar aqui hoje com os irmãos, a quantidade de irmãos aqui que são membros na igreja, para mim é muita coisa. Para mim é a mesma coisa que fosse uma igreja com 1000 pessoas. Para mim é a mesma coisa. Pela maneira como nós chegamos aqui e pela maneira que a gente pensa com relação à obra de Deus. Porque a gente não pode ter essa ideia de reino de Deus. Eu sempre falo com meus irmãos que a gente vive um tempo que a igreja ela está brigando entre ela, não está brigando mais com o mundo, o inimigo. As pessoas, eu falo aqui sempre para os irmãos, eu ensino aqui na igreja. Qualquer pessoa que é membro de uma igreja, nem convidar, assim, vou lá no culto, não, nem isso. Se tem alguém afastado, ou a não ser que a pessoa venha por conta própria, aí é outra coisa. Mas essa ideia de a igreja brigar dentro da própria igreja, eu vejo a igreja como reino de Deus. Eu faço culto na rua, eu sempre gostei. Se uma pessoa aceitar Jesus e for para outra igreja, amém. Eu quero que a pessoa vá para o céu. E eu tenho tanta certeza disso que eu sempre falo para os irmãos, às vezes você sai para evangelizar, visitar, aquela pessoa que você convidou não vem, mas Deus manda outro, porque o reino é de Deus. Então, o fato dos irmãos estarem aqui, isso é obra do Espírito Santo. Porque eu faço culto na rua, eu falo com os irmãos, não anuncia o nome da igreja. Assembleia de Deus, Evangelho Pleno, rua tal, não fala endereço, faz o culto, fala do Evangelho, fala de Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo, a igreja é de Deus. Eu creio no poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se Deus acrescentar a igreja, é Ele que vai acrescentar. A gente pode usar ferramentas humanas que às vezes pode acrescentar também. Mas quando a ferramenta humana falhar, você pode ficar na mão. Eu escutei uma frase muito importante que muitos anos atrás eu não esqueci. Alguém disse assim, você pode fazer alguma coisa com a sua força. É como alguém que levanta um botijão de gás. Você falar com a pessoa, levanta um botijão de gás vazio. Todo mundo levanta. Mas eu quero ver quanto tempo você vai ficar com ele de pé. Então, às vezes, levantar, fazer um movimento, fazer um barulho, às vezes é fácil. Mas o problema é sustentar. Mas quando Deus levanta, Ele sustenta. É Ele que levanta, é Ele que sustenta, é Ele que faz, é Ele que manda em tudo. Em tudo, irmãos, eu sempre falo isso para os irmãos. Se Deus é dono da igreja, Ele é dono de tudo. Dos irmãos, do dinheiro, a oferta. Até lembrei isso aqui, tem culto que eu esqueço de tirar a oferta. Os irmãos falam, esqueci, de novo eu esqueci. Mas até o dinheiro que da igreja é Deus que manda. Eu nem me preocupo com nada disso. Eu não faço nada de campanha para irmão dar isso, daquilo, nada. Porque eu tenho certeza que tudo no reino é de Deus. Se for para dar, Deus vai mandar alguém, Deus vai sentir no coração, a pessoa vai vir, vai ofertar. Eu não vou fazer, nunca vou fazer chantagem, falar coisa que não está na Bíblia, prometer o que Deus não prometeu, nada disso. Se a obra é de Deus, Deus é dono de tudo. Porque ou Deus é dono de tudo, ou Ele não é dono de nada. Deus não é dono de parte, Deus é dono de tudo. Ele é Senhor da igreja. É Ele que manda, é Ele que opera, é Ele que faz. E para mim é uma gratidão muito grande. Os irmãos que são membros aqui, outros que já são novos convertidos, que vão ser batizados, outros que vão entrar em comunhão com a igreja no domingo. Eu fico muito feliz pelos irmãos, pelas irmãs, pelos testemunhos que as pessoas dão de estar aqui e quererem ser bênção no reino de Deus, pelas famílias que aqui estão,
para mim é uma alegria muito grande. Eu vejo os irmãos que gostam de convidar outras pessoas para estar na igreja, como isso contribui no reino de Deus, como isso abençoa a obra do Senhor, e tudo por voluntariedade, por entrega no coração. Isso é muito, muito gratificante. E eu fico feliz porque Deus tem colocado as pessoas certas aqui para fazer a obra do Senhor. Porque apesar assim, de eu ser novo, eu tenho um pouco assim, de cuidado com as coisas na igreja, com relação a pessoas ser membro da igreja. Eu exijo, eu falo aqui para os irmãos, se é casal, tem que ser casado. Se não é casado, eu ajudo, eu vou lá no cartório, eu vou onde for para ajudar a casar. Mas a gente preza pela organização da família, porque, irmãos, a igreja é uma instituição divina. E a igreja, ela tem que preservar. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, eu sempre digo para os irmãos, eu sou nascido na igreja, tenho 42 anos, eu lembro, antigamente falava de crente, todo mundo já passava um raio-x. Não, crente é aquilo ali, né, é o exemplo na sociedade. Mas, irmãos, se a igreja, que é a única instituição que prega a palavra de Deus, se nós não preservarmos os princípios, porque tem pessoas que dizem assim, mas está na Bíblia. Meu irmão, os princípios de família está na Bíblia. Então, se a gente não preservar pela família, eu sempre digo, se você mora com essa mulher, por que você não quer casar com ela? Tem alguma coisa errada. Se é a tua mulher, então casa. Não, se você quer para ter compromisso com Deus, como eu quero ter compromisso com Deus? Não quero ter compromisso com a mulher que eu casei. Para eu ter compromisso com Deus, eu tenho que ter. Se o homem não quer ter compromisso com a mulher que ele casou e diz que quer ter compromisso com Deus, não tem. Como que um pastor vai ensinar a sua igreja se a gente mesmo deixa as coisas? Porque no reino de Deus, às vezes, dependendo do que a gente entende, se a gente vê o reino de Deus só como quantidade, nós estamos perdidos. Então vamos fechar tudo aqui, vamos lá para a praça, que na praça está lotado. E a praça não quer dizer que lá estão fazendo a obra de Deus, meu irmão. Então não é pelo número de pessoas. Se for pelo número, vai para o estádio de futebol. Lá tem 70 mil pessoas. Mas lá não está louvando a Deus. Ou seja, a igreja tem que preservar pelos princípios cristãos. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos ter do que nos envergonhar. O crente tem que ter cabeça erguida. Tudo que alguém te perguntar, você não tem essa história de gaguejar. Você é crente? Você é isso, sou. Você não é? Não sou. Então, crente tem que ter... Às vezes chega para o irmão, irmão, você é casado? Ih, gaguejou, acabou. Eu sei que você não é. Então vai casar, vai botar o papel para correr, vai resolver sua vida, para você servir a Deus, porque a Bíblia diz que a gente não pode ter do que se envergonhar. Do que você é, tem que falar. Então, no reino de Deus tem que ser assim. Mas eu tenho certeza que sempre vai ter um povo que vai sempre prezar pelas coisas sinceras, pelas coisas corretas, pela vontade de Deus. Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Eu vim enviado pela igreja no Rio de Janeiro. Mas eu não me preocupo com o resultado, com o número de pessoas. Se um dia achar que o número está pouco, quiser mandar voltar, eu volto. Para mim não muda nada na minha vida. Eu sou tranquilo, eu deito, durmo tranquilo, consciência tranquila naquilo que Deus me deu para eu fazer. Mas eu tenho certeza que aquilo que Deus nos deu, se a gente tem um coração sincero diante de Deus, Ele vai nos honrar. E eu estar aqui, e os irmãos estando aqui, faltou, alguns irmãos aqui que congregam, que são membros, mas os irmãos que estão aqui, para mim, já é muita alegria. Eu fico muito feliz pela presença dos irmãos aqui, pelas famílias presentes aqui. Eu tenho certeza que esse próximo ano, se Deus nos permitir estar aqui, vivos, de pés, com saúde, eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai nos usar muito mais na sua obra. Eu tenho certeza que Deus vai usar os irmãos, as irmãs, para ganharem pessoas para o reino de Deus, para que pessoas venham conhecer a Jesus,
Jesus, para que Jesus seja pregado nesta cidade. Porque, meu irmão, onde existir uma pessoa necessitada de Jesus, ali precisa pregar a palavra de Deus. Agora você imagina quantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Mas muitas pessoas nas suas casas, mulheres, às vezes pessoas depressivas, homens também, jovens nos vícios. Uma coisa eu sempre e vou dizer aqui para os irmãos: pregue a palavra de Deus. Tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas carentes da palavra do Senhor. Meu irmão, não feche a tua boca. Fale da palavra de Deus para as pessoas que precisam. Se alguém que já é membro de alguma igreja, se ele congrega lá, diga: meu irmão, seja abençoado, Deus abençoe sua vida. Mas se você sabe de alguém que precisa de Jesus, diga para ele: você precisa de Jesus. Jesus quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua vida, porque tem almas que ainda estão precisando ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui, nós estamos neste último culto deste ano, nós estamos aqui firme na presença do Senhor. Deus tem te colocado aqui, você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. E é tão maravilhoso, a irmã Célia trouxe aqui um tempo de palavra, e foi tão bom, porque eu tinha chamado a Carla, a esposa do presbítero Jânio, para trazer uma palavra, e a Carla não veio, né? A Carla... Hã? Não. E a irmã, aí a Célia trouxe a palavra. Eu falei: tá vendo? Deus é tão maravilhoso que a mensagem do Senhor foi colocada para o nosso coração, foi colocada para a igreja, foi colocada para o povo do Senhor.